Olá, pessoal, tudo bem? É, Estou apresentando aqui para vocês hoje. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos mensais aqui, em que nós vamos apresentar os resultados do fundo Lave Indicações. Então, aqui comigo está o Daniel Nigri, que é o responsável pela carteira lá de indicações no Dica de Hoje Research, que é parceiro da Lave aqui nesse fundo. Ele atua na consultoria do fundo, em que a gente se baseia a carteira para replicar no fundo. Bom, boa tarde, bom dia ou boa noite, pessoal. Não sei de onde vocês estão ouvindo ou que horas vocês estão ouvindo aqui essa live, mas falar que a gente está muito animado e finalmente a gente esperava, ansiava muito para a gente começar a falar com vocês aqui. Precisava esperar aquele tempo legal pela CVM de 6 meses. Esperamos esse prazo e agora a nossa ideia é que a gente faça lives mensais para que a gente possa ter essa proximidade com você e a gente possa explicar o que está dando certo no fundo e o que, porventura, dê errado no fundo também. Afinal, isso é importante para a gente, essa proximidade e você conseguir entender o que a gente está pensando. Então, espero que vocês gostem muito desse modelo de live. Um modelo rápido, aquele para você ouvir rapidinho quando vai correr no Spotify ou quando está lavando a louça, ou mesmo para ver aqui no YouTube. Enfim, espero que vocês gostem. Bom, é isso. A nossa intenção aqui sempre trazer, ser o mais transparente possível, principalmente para os cotistas do fundo, buscando aqui trazer mais informações, tanto sobre o que nós estamos vendo de cenário, de mercado, e como está a carteira, o que a gente está vendo para os próximos meses e anos aí na carteira do fundo. Bom, vamos falar um pouquinho, Daniel, sobre o que a gente está vendo agora de cenário macro, e aí depois, na sequência, a gente fala um pouco de como a gente tem se posicionado aí na carteira e tudo mais, até com base nesse cenário. Então, ao longo do último mês, a gente viu aí algumas mudanças no cenário macro, principalmente falando do ponto de vista de taxas de juros e tudo mais. A gente viu que lá nos Estados Unidos teve uma certa mudança na expectativa acerca da taxa de juros, onde o pessoal esperava que já iria parar o movimento de alta de juros, mas na última reunião do FONC, lá do Fed dos Estados Unidos, eles sinalizaram que pode haver ainda um período maior de permanência dessa taxa um pouco mais alta, com eventualmente até uma nova alta, mas eles deixaram o cenário um pouco aberto, que o mercado não estava precificando. Eles estavam precificando que a alta já tinha sido pausada e tudo mais. E aí isso refletiu um pouco nos mercados, né? Os mercados ficaram um pouco estressados, sobretudo aí desde há umas 2, 3 semanas atrás, e isso refletiu numa piora dos mercados de bolsa ao redor do mundo, principalmente. Como que você vê isso, Daniel? Bom, eu acho que já que é o primeiro que a gente está fazendo, eu acho que vale a pena a gente não falar apenas do último mês, mas sim tentar trazer aqui um abrangente desses últimos 6 meses, né? Esses primeiros 6 meses que a gente teve aqui no fundo. A gente teve um cenário que foi até paradoxal, eu poderia dizer, né? Porque a gente teve um início muito forte da economia, a gente pegou aquele cenário de queda bem forte da taxa de juros aqui no Brasil, em que o mercado estava muito mais animado e que estava muito mais alinhado com a nossa tese macroeconômica também, que está investindo em alguns ativos que são mais estressados e que estão visando esse crescimento futuro durante o período da queda de juros. E aí a gente entra ali até o mês de julho e caminha muito bem dentro desse cenário, que um cenário em que o mercado começa a precificar a queda de taxa de juros, um mercado em que a economia do Brasil até surpreende positivamente o mercado, né, com crescimentos do PIB maiores do que o esperado inicialmente,
e a gente tem ali um ou outro resquício de dúvidas com relação à questão fiscal, que ainda fica até hoje, mas até ali, até junho, julho, a gente ainda tinha um cenário mais benigno, né? Um cenário de que, passando o arcabouço fiscal, a gente poderia ter um cenário melhor até mesmo para a política interna aqui do Brasil. Então, a gente tinha ali um cenário muito positivo. E aí a gente entra ali no mês de agosto e é muito notória aquelas 13 quedas seguidas do Ibovespa, mostrando que, como tudo na Bolsa, né, não é linear, quer dizer, não vai cair por 2 anos seguidamente a taxa de juros. Existem alguns períodos aí no meio que a gente vai ter uma pressão um pouco maior, vai ter resultados ali que não são tão interessantes, e vai ter momentos que o mercado vai realmente testar as nossas convicções. E aí a gente acaba tendo um cenário completamente oposto nesses últimos 2 meses, agosto e setembro. Foram 2 meses aí de quedas, né? Não para o Ibovespa, mas para o índice small, para o nosso fundo também, acabou tendo quedas em agosto e setembro, até porque a, o cenário global acabou ficando muito pior. O cenário global, o que eu quero dizer com o cenário global? Eu quero dizer com taxa de juros nos Estados Unidos. E por que a taxa de juros é tão importante, né? Algumas pessoas perguntam isso. Principalmente porque a pessoa ela tem um dinheiro único, ela vai ter que escolher algum lugar para fazer esse investimento. Então, se o Brasil estiver entregando X e os Estados Unidos estiverem entregando mais, quer dizer, hoje os Estados Unidos está aumentando o retorno dele e o Brasil está diminuindo o retorno dele. Então, reduz essa vontade do estrangeiro colocar o dinheiro aqui. Fluxo estrangeiro caiu muito a partir de agosto. A China, que é um grande exportador, né, o Brasil exporta bastante para a China. A China, que é um grande importador do Brasil, ela tem aí um cenário que a economia talvez não vai crescer tanto, e isso atrapalha 2 ou 3 posições nossas aqui que são importantes, e a gente acabou tendo um problema aqui na questão do cenário fiscal, que piorou, né? A gente viu que desde maio, que o Brasil vinha gerando alguns meses até de superávit primário, começou a ter déficits primários fortes, na casa de 30, 40 bilhões. Então, esses 3 pontos principais trouxeram uma propensão maior de risco ao mercado, e aí o mercado acabou tendo essa reação aí de botar as ações para baixo, principalmente ações de alguns setores específicos que a gente pode falar um pouco depois. É, de fato, o mercado aí basicamente desde ali do primeiro, início do segundo trimestre, o mercado estava bem animado, né? Tanto é que a bolsa atingiu um pico ali por volta dos 120 mil pontos, um pouco alto ali. E depois disso, com essa revisão dos cenários, principalmente macroeconômicos e taxa de juros, como você bem colocou, teve uma reprecificação. Então, aqui no Brasil, teve um pouco dessas revisões do cenário em cima da política fiscal do governo, sobretudo com base nos dados que foram saindo de déficit fiscal e tudo mais, e depois também com os Estados Unidos, como você bem comentou. E claro, se lá nos Estados Unidos a taxa de juros ainda está subindo e provavelmente subindo, né? E aqui no Brasil a gente já iniciou um ciclo de queda, é natural de se esperar que o recurso vá sair daqui do Brasil e vá migrar para os Estados Unidos pelo diferencial de juros, né? Então, o investidor, como você disse, ele tem um dinheiro só, esse dinheiro, se ele sair daqui e for para os Estados Unidos, o nosso mercado vai acabar sofrendo um pouco. E foi o que a gente viu em algumas das ações que compõem nossa carteira. Vamos Valeu? falar, então, como é a primeira vez que a gente está fazendo essa conversa aqui em vídeo, até para que os cotistas e os novos cotistas que vierem a aportar no fundo entendam e conheçam melhor sobre a composição do fundo. Vamos falar um pouquinho sobre a composição da carteira antes de a gente entrar nos nomes propriamente ditos, né? Qual que é a concepção da carteira como um todo? E eu acho que é melhor o Daniel explicar, porque a carteira é uma concepção dele, que é uma carteira recomendada que já tem ali mais de 6 anos de recomendação,
dentro da casa de análise e tudo mais. Como a gente disse, o fundo veio existir agora esse ano, mas é uma carteira que já existe há bastante tempo. Então, Daniel, se você quiser explicar um pouquinho como que é o processo de montagem dessa carteira, como que se dá e a estratégia Core Satellite e tudo mais, acho que é interessante para o pessoal entender, até para a gente explicar depois as posições à frente. Então, essa é uma estratégia que eu já testo, na verdade, desde que eu era um garotinho, né? E obrigado pela pergunta, Teo. Então, eu entrei no mercado em 1999. Eu já devo usar essa estratégia lá desde 2005, 2006. A memória pode estar falhando aí um pouco. Então, na verdade, a gente tem aí há 6 anos recomendado, a gente tem há 6, 7 meses no fundo, e eu tenho há uns 15, 16 anos essa estratégia dentro da minha carteira pessoal. Então, ela é formada de quê? De um núcleo, que seriam empresas fortes, e empresas muito consolidadas. Essas empresas normalmente têm os maiores percentuais dentro da carteira e são ações que evitam a gente ter tantos choques. Inclusive, a nossa volatilidade é muito menor do que a do Ibovespa nesses primeiros 6 meses, e a tendência é que ela continue dessa forma. Aí a gente tem empresas que são satélites, que são empresas, vamos dizer assim, médias em relação a esse núcleo, e, finalmente, as empresas periféricas, que são aquelas empresas que a gente aceita correr um pouco mais de risco, que são aquelas empresas que, às vezes, é um case que realmente não é claro e que as pessoas vão olhar aquilo e vão falar assim: nossa, por que vocês investem nisso? Né? E são cases ali que a gente está esperando que a gente consiga acertar uma reversão, às vezes, de uma empresa ou um crescimento muito maior do que o mercado está esperando. Então, nessa parte aí das periféricas, a gente toma um risco maior e a gente pode fazer isso, consegue fazer isso com menos volatilidade, exatamente porque a gente tem um núcleo forte, além de ter uma proteção também, no caso, que é o IVVB11, nesse momento, no futuro, pode ser outra proteção. Então, a carteira ela funciona dessa forma: núcleo com a maior percentual, as periféricas ali, né, que é onde a gente toma o risco. Claro que em um momento em que a gente tem um cenário mais claro, a gente pode tomar um pouco mais de risco, e, finalmente, as satélites ali no meio termo. A gente vê até com o histórico da carteira e dos dados diários que a gente acompanha que, de fato, as ações do core, do núcleo ali, elas são fundamentais, sobretudo, para manter essa volatilidade do fundo mais baixa, que são ações que têm um fluxo de caixa mais constante, são empresas que a gente tem uma expectativa mais constante de receita delas, então isso ajuda bastante o fundo a ter uma volatilidade até significativamente menor do que o índice, por exemplo. E aí ali as satélites e as periféricas, em alguns momentos elas vão dar um adicional ali para o fundo, né? Em alguns casos, sobretudo aquelas que têm um ciclo longo de commodities e assim por diante, e também possui um pouco de risco, um risco um pouco maior, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a carteira dentro desse cenário, né? A gente tem uma carteira que está montada para um cenário em que a gente espera uma alta da bolsa no longo prazo, né? Sobretudo p- pelo, pela depressão de mercado que a gente já passou nos últimos períodos aí. A gente vê que o mercado ele teve uma tendência de baixa bem forte, sobretudo aí desde que houve uma subida da taxa de juros aqui no Brasil. E a nossa expectativa agora é que, com a queda da taxa de juros aqui no Brasil, a bolsa retome uma alta. E é claro que essa alta não pode não acontecer amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, mas no longo prazo a gente espera que essa alta aconteça. E aí, a nossa carteira, dentro dessas segmentações de núcleo, satélite e periféricas, a gente tem alguns nomes em que a gente espera ter uma valorização ao longo desse período, umas um pouco mais forte, umas um pouco mais em linha com o índice de mercado. E aí, acho que vale a gente falar um pouco mais daquelas que estão trazendo estão um pouco mais feias agora nesse momento, né? Que é o que tem até
que tem tirado um pouco de resultado do fundo nesses últimos 2 meses, principalmente. Então, voltando lá na parte macro, teve uma deterioração das taxas de juros, né? O mercado ficou um pouco estressado, sobretudo lá por conta dos Estados Unidos, e isso fez com que algumas ações de alguns setores específicos, sobretudo de varejo, sobretudo de construção, que são mais afetadas pelas taxas de juros, elas sofressem muito ao longo desses últimos 2 meses, né? E isso foi o que principalmente fez com que tirasse um pouco de performance do fundo nesses 2 meses aí, sobretudo de agosto e setembro. Então, vamos aproveitar para falar. Eu vou aproveitar para trazer um pouco mais atrás, tá? Eu acho que as pessoas estão colocando varejo e construção no mesmo balaio, mas na verdade eu acredito que elas não estão dessa forma. Quando a gente olha 6 meses, a gente tem nossa principal posição que trouxe retorno profundo foi exatamente Trisul, É. 89% de alta nesse período. Né? Outra empresa de construção, JHSF, nesse período, trouxe 41%. Um setor correlato, que seria o setor de shoppings, Alliance Sonai, que agora é Alus, né? Trouxe 35%. Então, quer dizer, das 5 maiores altas nesse período, enquanto o Ibovespa fez 17, 3 vieram do setor de construção. Então, quer dizer, eu não posso, por causa dos últimos 2 meses, falar mal do setor de construção. O setor de construção, ele está andando bem, ele andou bem. Qual é o grande problema hoje da carteira? Tá? E eu acho que é um problema pontual, por isso que a gente continua investindo nessas teses. Acredito, inclusive, que essas teses podem ser as maiores altas do ano que vem. É exatamente o setor de varejo. Quando você vai para o setor de varejo, a gente tem, e é interessante, porque eu, assim, quando eu escolhi as ações da carteira, eu já imaginava que o setor de construção teria uma facilidade maior de subir, o de varejo não. Por quê? Porque o mercado de varejo, nesse momento, a gente teve o quê? No início do ano, as americanas, que tiveram recuperação judicial. Além disso, tem empresas não listadas, como a Tokstok, que teve liquidação, teve também recuperação judicial, e a gente tem um grande problema hoje no varejo, na verdade, são dois problemas, que eles estão interligados. O primeiro deles tem a ver com a isenção de importação de até US$ 50. E a gente está falando de Shein, de Shopee, de Alibaba, de Amazon e etc. Né? Então, essas são empresas que estão tomando a participação de mercado no Brasil simplesmente porque essas empresas, até US$ 50, elas não pagam imposto aqui no Brasil, enquanto as empresas brasileiras pagam impostos. Então, hoje, existe uma concorrência desleal que, na minha visão, cai essa isenção de imposto em algum momento no futuro, porque o setor do varejo é um dos setores que mais emprega. E a gente sabe que o governo atual é um governo que é pró-trabalhador, né? Então, na minha visão, isso cai em algum momento. E o segundo ponto principal também é a questão dos subsídios. Muitas dessas empresas de varejo, elas têm alguns subsídios, né? E aí elas devem parar de fazer jus desses subsídios da forma que elas fazem hoje em dia. Esses subsídios só vão poder ser utilizados para investimentos e não para abater imposto de renda como é feito atualmente. E aí isso pode realmente pegar alguns pontos aí percentuais de lucro que são importantes dessas empresas. Mas voltando ali ao assunto, por que que eu escolhi lojas Renner e por que que eu escolhi Carrefour? Né? Primeiro, Carrefour, porque é a maior empresa de alimento do Brasil. Tá? Segundo, porque é uma empresa que está conseguindo crescer muito agora, principalmente por causa da consolidação das lojas Big, embora seja um crescimento ruim, porque é um crescimento que perde margem. Só que terminou a conversão do Carrefour, então a gente espera que ele suba muito. Carrefour, nos primeiros 6 meses, caiu 21%. Foi um dos principais detratores. Na verdade, foi o segundo maior detrator quando a gente olha 6 meses da nossa carteira. Só que, na minha visão, olhando o último resultado, para mim o pior já passou. A inflexão já acontece agora no terceiro trimestre. Alimentos, vamos combinar que não tem Shein, não tem Shopee, não tem AliExpress, não tem Amazon concorrente. É. Né? Aí a gente entra na loja de Renner, foi o terceiro
maior detrator da carteira, com queda de 19% desses últimos 6 meses e principalmente nos últimos 2, né? E aí, por que escolher a Renner? Porque é uma empresa que se manteve lucrativa ao longo dos últimos 10, 15 anos. Por acaso, ela foi a empresa que mais subiu na década passada na Bolsa, né? E é uma empresa que tem uma gestão muito eficiente, que tem margem acima das concorrentes, que tem uma distribuição, uma logística melhor do que as outras, e é claro que ela está passando por um momento difícil, mas o momento difícil dela ainda gera lucro todos os trimestres, ainda gera juros sobre capital próprio trimestral, e é uma empresa que está nos menores múltiplos. Então, a gente acredita que melhore, mas enquanto não passar essa nuvem que existe hoje em cima do varejo, essas duas vão acabar sofrendo e pode ser que ainda traga mais algum percentual para baixo no fundo, tá? Na minha visão, são oportunidades e a gente vai acabar seguindo, investindo nelas. E a última, né, para falar da maior detratora aí dos últimos 6 meses, a gente está falando de Minerva Foods. Essa sim é uma pena, vamos dizer assim, porque a gente tem um mercado que está muito favorável, né? A gente tem um mercado em expansão lá na China, a gente teve queda do preço do boi aqui, então a empresa está conseguindo lucrar mais, está conseguindo gerar mais EBITDA não, porque caiu também o preço de venda da carne, mas não teve uma queda tão expressiva assim. Teve uma queda, mas com melhora de margem, o que torna a empresa mais eficiente. Só que saiu um deal agora que vai ser muito bom para o longo prazo da Minerva, que ela comprou, agora vai me falhar a memória, eu acho que 15 plantas da Marfrig, pelo valor de 7,5 bilhões. Isso vai ser bom no futuro para a Minerva Foods, mas nesse momento, com a taxa de juro tão alta, inclusive ela acabou de fazer a captação, e a captação de recursos foi numa taxa muito alta lá no exterior, dólar 8,75% ao ano, é uma taxa que foi realmente alta. Então, a Minerva acabou sofrendo. O mercado hoje botou ela para baixo porque realmente não consegue calcular o retorno que ela vai ter. Muita gente do mercado tem dúvida de quanto gera de retorno essas 15 plantas que foram compradas, e a empresa acabou caindo. Vale lembrar que há 2 anos atrás, a Minerva, quando chegou a R$ 8, a própria diretoria pensou, e saiu notícias sobre isso, dela pensou em fechar capital, por exemplo, a 12. Então, é só para a gente ter uma ideia. Não é bom ancorar preço no passado, mas é bom para a gente ter uma ideia. E o contrário aconteceu com o Marfrig, né? Que subiu bastante no dia que foi anunciado o deal lá, porque, ao contrário da Minerva, ela desalavancou, que é algo que Marfrig estava precisando bastante, né? Exato. Mas volto a dizer, é É, bom para o longo prazo da Minerva. sim. No longo prazo, o Marfrig deixou de ter ativos que já geram caixa hoje, né? E Isso. esses ativos foram passados para Minerva, né? Exato. E vamos falar de coisa boa também. Além de Trisul, que o Daniel já deu um spoiler aí, que foi a, o maior contribuidor de performance dentro do fundo, nós temos outros ativos também que performaram bastante, sobretudo é, relacionados a ciclos de commodities e tudo mais, né? Além de Trisul e JHSF, que o Daniel também comentou mais cedo, que são ativos do setor imobiliário, construção e tudo mais. Temos aí também de Aliança Sonai, que agora chama Allos, né? Que é shoppings e tudo mais. E outras como Prio e M. Dias Branco também, que contribuíram bastante, né? Se quiser falar um pouquinho, até eu acho que pouca gente tem falado desse ciclo de preço de trigo que tem acontecido, que tá num preço bastante favorável para M. Dias Branco, mas muita gente parece que tem ignorado isso, né? Sim, e ainda tem um a mais, né? Ainda tem um contribuidor a mais que é a sazonalidade. O terceiro trimestre costuma ser o trimestre que mais se vende massas e biscoitos no Brasil, isso historicamente falando. Então, a M. Dias Branco, a gente está vendo um custo da M. Dias Branco cair bastante, tá? É uma empresa que nos últimos 2 meses também teve uma queda forte, porque no final o mercado acaba precificando tudo como varejo,
né? Então, o Carrefour é varejo, a M. Dias Branco produz massa e biscoito, é varejo também, né? Vocês já devem conhecer a marca Piraquê, a marca Vitarella, a marca Adria e etc. E é uma companhia que está fazendo um trabalho muito bem feito, tá? Em 2018, ela teve problema lá com a compra da Piraquê e desde 2020, 2021, ela tem se profissionalizado muito. E agora, com a queda do preço do trigo, e aí eu estou falando de um preço que estava ali em 1.200 e caiu hoje para 540, tá? É uma queda bastante expressiva. A gente tem aí um potencial de, já nesse terceiro trimestre, ver um lucro bastante forte. Mesmo assim, M. Dias Branco subiu 52% nesse início de fundo, só que nos últimos 2 meses ela teve uma queda mais expressiva aqui, quer ver? Uma queda de 14. Então, quer dizer, ela estava com uma alta até maior, ela estava com uma alta de uns 70, mais ou menos. Então, ela subiu 52 mesmo assim nesse período, algo que é interessante. E Prio, até contrariando as minhas projeções, né, eu achava que esse ano já ia ser um ano de queda de preço do petróleo, mas a empresa vem diminuindo o custo, então eu não tirei ela da carteira, eu mantive ela na carteira, mas já imaginava que seria um ano igual a Vale, está tendo um ano de queda de lucros, a Prio teria também um ano de queda, vamos dizer assim, de lucro por barril, porque ela está aumentando muito a produção, mas não, está acontecendo o contrário. O petróleo está aí acima de US$ 90, Prio tem se mantido constantemente aumentando a produção, isso vai diluindo custos e despesas fixas, e eu vou te dizer, Prio subiu o quê? 55% nesses 6 meses, e eu acho ela hoje mais barata do que achava lá em março, E o porque curioso a empresa cresceu muito a produção dela nesse mesmo período. baixou custos, subiu Baixou. produção, até naquele último dia que ela anunciou que tinha aumentado a produção, caiu no dia seguinte. É uma coisa até Foi. difícil de entender, né? E com o dólar ainda subindo, Com o dólar né? Que subindo. acaba ajudando ela. Hoje em dia ela contabiliza em dólar, mas enfim, ajuda também. Bom, e aí tem algumas ali no meio que principalmente são aquelas posições core que não é que elas nem contribuíram, nem prejudicaram tanto, mas são essas ações que ajudam a segurar principalmente a volatilidade, né? Então, a gente hoje, o fundo tem uma volatilidade menor do que o Ibovespa, ao longo desses 6 meses e tudo mais, e a gente espera que continue com volatilidade menor do que o Ibovespa ao longo dos próximos anos, até porque é uma característica da carteira, né? Nos estudos e backtests que a gente fez, a gente vê que geralmente tem uma volatilidade menor. É, de toda forma, tem várias ações ali que ainda pagam dividendos, tem margens bastante robustas e tudo mais, que é o que dá essa robustez para a carteira, que é o que nos dá a segurança de investir numa ação um pouco mais arriscada, porque a gente sabe que tem uma parte ali da carteira que está empurrando o time como um todo, né? Exatamente. Essa parte aí do meio ela acaba sendo importante. E aí tem papéis que estão andando ali um pouquinho melhor do que o Bovespa, o que é importante. É, Se eu pudesse resumir aí, eu vou dizer que esses são os papéis que são importantes para a gente ter aqueles 3, 4 pontos percentuais de volatilidade abaixo do Ibovespa. Tá? Eu trouxe um pouquinho mais de volatilidade de forma proposital ali em julho. Até agora se mostrou um erro, porque a Bolsa acabou tendo essa alta dos juros, mas a gente está sabendo, né? Varejo está entrando quarto trimestre costuma ser sazonalmente bom para o próprio varejo, e a gente espera conseguir reverter esse quadro aí, que essa volatilidade passe de ruim a ser boa. Vamos dizer que a gente tem um momento da plantação e um momento da colheita. A gente está nesse momento da plantação, nesse momento. A gente já surfou aquela primeira alta e agora a gente está se preparando para surfar as próximas altas que vão ter. e é natural que o mercado, como um todo, ele tenha alguns momentos de uma ligeira depressão, vamos dizer assim, para que possa vir novos períodos de eventual bonança, né? O mercado não vai subir para sempre, nem de uma vez só, né? Então, assim, a nossa visão aqui agora é que nesse período em que nós estamos agora,
sobretudo, como o Daniel comentou ali, daquelas ações que estão agora esquecidas pelo mercado, que tudo virou varejo, tudo está com problema, independente se é A, B ou C, a gente vê que tem alguma oportunidade de plantar esses ativos agora para colher lá na frente, né? E essa tem sido a nossa filosofia aqui, nossa cabeça. Exatamente. E é importante sempre deixar claro que se porventura esse cenário não ocorrer, né, de melhora dos juros, vamos imaginar que aconteça o contrário, aí Uhum. o juro dispara, o juro não cai, a inflação sobe e o dólar, por exemplo, sobe para caramba, a gente tem algumas posições também que vão segurar o É, fundo para manter essa volatilidade abaixo do Ibovespa também, é. né? Então a gente tem, uma delas é a própria Prio que a gente falou agora. Uhum. É isso aí. Bom, pessoal, então, Daniel, eu te agradeço pelo tempo, a gente ter essa conversa aqui com o pessoal, que eu acho que é importante para que todos compreendam como está a carteira, como o fundo está estruturado e tudo mais. E acho que fica aqui o nosso compromisso, eu faço compromisso pelo Daniel também, já chamando ele aqui para o próximo mês, para a gente sempre estar em contato aqui com os cotistas e com os novos cotistas que vierem a participar do fundo também. Lembrando que hoje o fundo está disponível nas plataformas Isso. do grupo BTG, né? Então, BTG, Necton, Empíricos, para que você possa investir no fundo, você deve entrar em contato com o seu assessor de investimentos e solicitar ele que você invista no fundo. Basta você mandar uma mensagem ou um e-mail lá para o seu assessor dizendo que você quer investir no LAV de indicações FIA, e aí ele vai liberar o fundo para que você possa fazer o investimento. Além disso, a gente está disponível dentro da plataforma da Carteira Z, na Orama, que por acaso foi comprada pelo BTG também, a Hoje, depender né, que a gente está hoje, né, gravando. no dia que a gente está gravando, mas ainda assim estão operando separadamente. É, então, lá no nosso site tem os links para fazer o cadastro, ou quem já tiver conta na Orama, basta fazer a transferência para dentro da plataforma da Carteira Z, que o fundo está disponível lá dentro. E aí, nesse caso lá da Orama, ele está disponível só para quem está dentro da plataforma da Carteira Z. Como é que faz para falar com a gestora para conseguir preencher isso? Bom, Quem precisa? eu vou deixar aqui na descrição seja aqui do YouTube ou do Spotify, onde for publicado, vai estar o link já direto para o nosso site, que é lifecapital.com.br. Basta você entrar lá na seção de como investir, que tem todas as informações, todo o passo a passo de como deve fazer. E também É, basta seguir a gente nas redes sociais. No Instagram é live.capital e no Twitter ou X é livecapital, sem o ponto. Tá bom? Obrigado, Daniel, mais beleza. uma vez. Então, no próximo Obrigado mês a aí gente está aqui, esperamos que com boas notícias, né? Valeu, sim, com certeza. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado, viu?